Ele é o Todo-Poderoso. Paz da parte de Cristo, meu nome é Marcelo de Souza, seja bem-vindo ao canal O Evangelho. Este canal tem o objetivo de pregar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero aproveitar e te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações e também curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui postados. Nós estamos meditando sobre os atributos de Deus. E vamos falar hoje sobre os atributos comunicados, são aqueles que Deus compartilha conosco, mesmo em nós sendo imperfeitos, defeituosos no ser humano, por causa da natureza pecaminosa do homem, mas Deus compartilha conosco, principalmente com aqueles que foram alcançados e salvos por Cristo Jesus. Então vamos falar sobre o atributo do amor. A palavra de Deus diz no livro de 1 João, capítulo 4, e no versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Com muita precisão, o apóstolo João, em forma bem clara, objetiva, diz que quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é a essência do amor, Deus é a perfeição do amor, Deus é a plenitude do amor, Deus é a completude do amor. Nele está e habita o verdadeiro amor. Ele é a essência do amor. Então, o apóstolo João diz que quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mas este amor que Deus tem não é um amor sentimental, como muitos falam e pregam hoje em dia. O amor de Deus não é um amor sentimental, um amor que é uma fraqueza ou uma queda, uma caída pelos seres humanos, pelas criaturas, não. O amor de Deus é um amor ágape, um amor incondicional, um amor cuidadoso, zeloso, um amor diferente do amor dos seres humanos. Nós muitas vezes temos o pensamento de amor com um sentimento, mas não, em Deus não é um sentimento. Deus é amor, Ele é a essência, Ele é a própria essência do amor. Então, Deus é a fonte de todo o amor verdadeiro. Não existe amor verdadeiro fora de Deus. E como Deus prova o seu amor? A maior prova da existência do amor de Deus é Cristo Jesus, seu Filho amado, o unigênito do Pai. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Outro versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que nós não podemos compreender e entender com a nossa mente finita, de uma maneira tal que deu o seu único Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus prova o seu amor em Cristo Jesus, porque nós todos estávamos extraviados, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há uma pessoa boa sequer, não há quem faça o bem. E mesmo Deus olhando para a terra e não vendo um justo sequer, Deus então envia Cristo para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. E nós vamos ver aqui que o amor de Deus, ele não é um amor influenciado, um amor influenciável, que é influenciado pela criatura, que é influenciado por uma atitude, por uma obra, ou por alguma coisa prevista no homem. Não. O amor de Deus ele não é influenciável, ou seja, ele não é influenciado por aquilo que eu faço, por aquilo que você faz, por aquilo que as pessoas fazem. Deus não nos ama mais porque nós fizemos algo e outros não. Deus ama incondicionalmente. O amor de Deus é incondicional e também ele não pode ser aumentado, diminuído, melhorado, aprimorado, não. O amor de Deus é incondicional e ele não pode ser influenciado pela criatura. Às vezes podemos pensar que Deus me ama porque eu faço boas obras, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso que Deus me ama. Não,
A Bíblia mostra que Deus ama nós mesmo sendo pecadores, sendo inimigos de Deus, sendo depravados, com um coração de pedra, um coração incrédulo, um coração que tenta com todas as suas artimanhas rejeitar a Deus. Mas Deus, vendo nós pecadores assim, Ele nos ama com um amor incondicional. Com um amor incondicional. Não havia condições em nós, não havia mérito, não havia justiça em nós, não há justiça em nós. Mas Ele nos ama a ponto de entregar o seu Filho. E isso nós nunca vamos conseguir compreender a amplitude, a altitude, a profundidade, a largura, o comprimento do amor eterno de Deus. Nós não vamos conseguir nunca compreender este amor santo e eterno e justo de Deus, de enviar o seu Filho para morrer na cruz, padecer, exercer o plano da salvação pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus eleitos. Então vamos ver que o amor de Deus não é influenciável. Vemos o amor de Deus por Israel. Em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: não vos teve o Senhor afeição. Não havia afeição, beleza alguma em Israel. Nem vos escolheu porque vocês fossem mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então vemos Israel, o povo escolhido pelo Senhor, para nele o Senhor trazer a existência do plano da salvação, que já na eternidade estava feito, para executar o plano de salvação de Deus em Cristo, para da onde vinha o Cristo, onde nasceria o Cristo, o povo de Israel. Deus escolhe este povo, que era um povo menor, era um povo que não tinha condições alguma, que não havia beleza alguma neles, mas o Senhor amava eles, porque o amor de Deus, além de ser um amor incondicional, porque em nós não há beleza alguma, não há atitude boa alguma, fora da graça de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz, interessante. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se nós demonstramos alguma atitude boa, se nós então mostramos algum amor por Deus, isso foi porque Ele nos amou primeiro. Deus não amou nós porque então nós fizemos algo e disse, agora eu vou amar Ele. Não. Deus nos amou com um amor eterno. Deus nos amou primeiro. E olha só, Deus não amou a partir da nossa existência na terra, não. Deus nos amou a partir de que quando nem nós éramos ainda existentes neste mundo, quando não existia o mundo, Deus nos amou com um amor eterno. Porque a eternidade de Deus mostra que todos os atributos de Deus que Ele tem são eternos, são infinitos, são ilimitados, não podem ser aumentados, não podem ser diminuídos, não podem ser melhorados, não podem sofrer nenhuma deteriora. Deus não pode ser diminuído, aumentado. Então, o amor de Deus é a mesma coisa, porque os atributos de Deus são completos. E aqui que entra o grande equívoco de muitas pessoas, de exaltar o amor de Deus e diminuir a justiça, e colocar como que o amor de Deus é maior do que a justiça de Deus. Não, o amor de Deus é 100% e a justiça é 100%. Não existe um atributo maior ou menor, pois haveria defeito em Deus, mas não. Deus não é santo, é puro, é perfeito, não há defeito nele. Então todos os atributos que mostram quem Ele é, são perfeitos, ilimitados e infinitos. Então, partindo deste pressuposto que Deus é eterno, então o amor dele também é eterno. Nós vamos ver que Deus nos amou antes de existir o mundo. E quando eu falo amou, amou a igreja, amou os salvos, amou os seus eleitos, os seus escolhidos, que pelo seu próprio beneplácito, pela sua boa vontade, pelo conselho da sua vontade, pela sua vontade secreta, Ele nos escolheu mesmo nós não tendo nada a oferecer a Deus, mesmo nós sendo pecadores.
Ele resolve nos salvar e nos escolher antes de existir o planeta Terra. Olha o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Diz assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus nos predestina em amor antes da existência do mundo, antes da fundação do mundo, no plano secreto, que a nós não é revelado, que a nossa mente finita não consegue compreender. Deus então nos escolhe na eternidade. Então nós nem existíamos ainda, não havia atitude nossa, não havia boa obra nossa, não havia crença nossa, não havia atitude nenhuma, coisa boa nenhuma em nós. E Deus já nos amava na eternidade. O amor de Deus é eterno. E se é eterno, não terá fim. E se é eterno, não acabará. E se é eterno, nunca vai acabar. E se é infinito, nós nunca vamos conhecer completamente o amor de Deus. Olha o que diz Jeremias capítulo 31, versículo 3, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Olha, Deus com amor eterno nos ama e nos atrai para Ele, nos traz para Ele. O amor de Deus é eterno, o amor de Deus não acaba, o amor de Deus num dia é maior, outro dia é menor, não, o amor de Deus é sempre o mesmo. Porque o amor de Deus também é imutável. A Bíblia fala que em Tiago que não há sombra, variação e mudança em Deus. E também nos seus atributos não há mudança. O mesmo Deus que ama no Antigo Testamento é o mesmo Deus que ama no Novo. Não há Deus amava menos no Novo Testamento, no Antigo Testamento não. Veja Jeremias dizendo, com amor eterno eu te amei. Com benignidade te atraí. E esse é o mesmo Deus que diz, e vocês não me amaram, eu te amei, eu amei vocês primeiro. Então Deus do Antigo e do Novo é o mesmo. Não existe mudança do Novo para o Velho, do Velho para o Novo Testamento. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus lá. Por quê? Porque Jesus também é Deus. Então Jesus também estava ali no Antigo Testamento. Jesus vem apenas tornar mais claro o plano de Deus. Jesus vem tornar mais claro o sentido da lei. Jesus vem cumprir a lei de Deus. Mostrar que a lei de Deus é boa, santa, mas não há homem que possa cumprir, mas só Cristo cumpriu. E é por isso que aqueles que creem em Cristo herdam a vida eterna. Então o amor de Deus é eterno, como vemos em Jeremias e vemos em Efésios, que o amor de Deus foi antes da fundação do mundo. E o amor de Deus também é um amor soberano. E aqui que entra uma grande discussão entre arminianos e calvinistas. Mas eu sou levado a olhar para a Bíblia e com o óculos desses dois linhas de pensamento, sou levado a mais crer na linha de pensamento calvinista, na interpretação que ela tem. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 9, versículo 13. Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então o amor de Deus sobre Jacó não era porque ele fez alguma coisa boa, porque a Bíblia fala que antes que os meninos nascessem ou fizessem coisa boa ou má, para que o propósito da eleição de Deus se cumprisse, Deus diz, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Em outras traduções, a palavra aborreci está mais forte, tá? Eu odiei. Nós sabemos que esta é a vontade soberana de Deus. Amou Jacó, aborreceu Esaú. E Paulo está dizendo no contexto de salvação, não apenas de nações. Porque mais para frente você vai ver Paulo dizendo que sobre Faraó, sobre os vasos da ira, sobre os vasos da misericórdia. Então o amor de Deus é um amor soberano. É um amor que ele faz, que ele ama segundo o conselho da sua vontade, porque ele é soberano. Então o amor de Deus é soberano também, junto com os outros atributos. Então o amor de Deus é soberano. Ele ama a Jacó e aborrece Esaú. O que Esaú e Jacó tinham a oferecer a Deus? Qual a obra que eles tinham praticado? Eles não haviam nascido ainda e Deus já estava dizendo que amaria Jacó e aborreceria Esaú.
E se você vê a trajetória de Jacó e de Esaú, você vai ver que eram pecadores, eram homens errantes. Mas a graça de Deus, aprove a Deus pela sua vontade, por isso que eu disse que na soberania de Deus, amar a Jacó e a rejeitar a Esaú. Então, o amor de Deus é eterno, o amor de Deus é soberano, o amor de Deus não pode ser influenciável, é incondicional. E o amor de Deus é provado em Cristo Jesus, porque nós, ainda sendo pecadores, Cristo morreu por nós. E eu oro para que Deus possa abrir os seus olhos, o seu entendimento, iluminar sua mente e o seu coração, para que você possa compreender a mensagem do Evangelho, compreender o propósito de Cristo, que o Espírito Santo possa convencer você do pecado, da justiça, do juízo, para que você possa conhecer a Deus. Como eu digo, nunca vamos conhecer a Deus completamente, porque Deus é eterno, Deus é infinito. Na eternidade nós vamos conhecer a Deus. Aqueles que morreram e estão com Cristo, eles estão lá e nunca vão deixar de conhecer a Deus. Não sabemos o que se passa lá, mas pelas Escrituras vemos que estão com Cristo. Como Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo serás comigo no paraíso. Então, irmãos, este é o atributo do amor. O amor de Deus. O amor incondicional. O amor que te amou, que me amou, que nos amou com um amor eterno, com um amor soberano, com um amor segundo a sua vontade. Se Deus não quisesse ter amado ninguém, mesmo assim Ele seria justo, porque nós somos sempre mentirosos, nós somos pecadores, mas Deus, da humanidade caída, Ele alcança milhares e milhares de santos, de filhos de Deus que foram alcançados por Cristo, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, e são alvo deste amor. A predestinação de Deus aqueles que são predestinados por Deus são em amor. Deus amou a eles. E agora, se você não consegue aceitar isso, se você não consegue engolir isso, aí você ore a Deus, peça a Deus para que Deus possa lhe iluminar. Porque eu jamais que eu possa usar todos os argumentos, eu não posso conseguir convencer você. Quem faz isso é o Espírito Santo. E Deus te abençoe. Este é o vídeo de hoje, o amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Como diz aquele lindo hino, se isto não fosse amor, o céu não é real. Então que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.